Olá, senhoras e senhores. Muito bem-vindos, como sempre, claro, desejando todo sucesso para todas as senhoras e senhores. Na aula de hoje, nessa aula, nós vamos tratar de mais um período de esperança para o povo brasileiro. Quando é eleito uma pessoa intelectual, eleita como presidente uma pessoa intelectual, sociólogo. Então, uma nova chance de esperanças, criador do Plano Real no governo Itamar. Então, suspiro de nova esperança para o Brasil. Vamos ver na tela, então. O governo de Fernando Henrique Cardoso, que pelo jeito vai dar continuidade privatizações, vai dar continuidade à política de Fernando Collor de Mello, do neoliberalismo, mas também, com isso, os estrangeiros, as empresas estrangeiras vão querer ter, é óbvio, cada vez mais acesso ao Brasil. Aí quando vai surgir a famosa Lei das Terras, que nós vamos ver depois. E o seu sucessor, depois, uma nova esperança. Meu irmão, olha para cá. Então a gente só vivia momentos de esperança. E no momento, mais uma vez, o Brasil vai viver, ou quer viver, ou deseja viver, mais uma vez, um momento de esperança com a mudança nas últimas eleições presidenciais. Voltando para a tela, então, no governo Lula, qual foi a herança que ele recebeu de FHC? O famoso, a arma do poder de Lula, Fome Zero, política social. Como ele desenvolveu a política externa, o escândalo do mensalão e os projetos sociais. Vamos acompanhar, então. Fernando Henrique Cardoso vai governar o país de 1995 até 2002. Através das eleições que se realizaram em 1994, onde ele ganha por uma margem de aproximadamente 4% a mais do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Observem bem que essa imagem nos mostra os dois companheiros na época da ditadura militar. Só que um se tornou intelectual e o outro operário. Pelas imagens que estão surgindo, embaixo da foto de FHC, justamente ganhou com 54,3% de votos. Qual foi o lema do governo de FHC? Varrer do mapa do Brasil a fome. Senhores, olhem para mim, por gentileza. Varrer do mapa do Brasil a fome. No final do governo de Fernando Henrique Cardoso, vamos nos lembrar desse lema. Se ele realmente conseguiu varrer, ou se ele esqueceu da vassoura e aumentou. Obviamente, porque não varreu.
recebia apoio, voltando para a tela, da aristocracia rural e empresários, então a elite. E aí, com a vitória de FHC, Lula fez uma crítica, principalmente em relação ao plano real, que parecia ser fenomenal. Ele disse, o real controla a inflação. É verdade. Mas não conseguiu alterar as condições de vida da população brasileira. Olha aqui, exatamente isso. Então, controlou a inflação. Mas o povo continuou na fome. Desemprego. Todos aqueles itens que nós vimos que Fernando Collor de Mello deixou para Itamar Franco. Voltando para a tela. Quais as metas do governo de Fernando Henrique Cardoso? Controlar a inflação. Controlou por causa do plano real. Privatizações das empresas estatais. Claro, vendeu demais. Abertura da economia e integração no mercado mundial. Com certeza. Neoliberalismo começou a reinar no Brasil e promover as reformas na Previdência e na administração pública. Senhores, olha para mim. Meu Deus! E até hoje se fala nessas reformas. Será que o novo, próximo presidente finalmente vai fazer? Porque os outros não fizeram. E são indispensáveis. Aqui ainda está faltando a reforma política. Porque essa zona do curral político-partidário, que a elite organizou e legalizou, tem que acabar. Voltando para a tela. Privatizou, então, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Os estados partiram para a privatização das suas empresas estatais, principalmente ligadas à telefonia, a transportes, à energia. Então foi uma festa. Redução nas tarifas de importação, principalmente de automóveis, tecidos e brinquedos. Senhores, olha aqui. O que foi que aconteceu? As nossas indústrias pifaram. Morreram, não tinham capacidade de concorrer. O carro brasileiro, literalmente, que era Gurgel, sumiu. Porque não tinha capacidade de concorrer. E era espetacular. Pequeno, super econômico, transitável em vias públicas facilmente. Milhares de fábricas de tecidos fecharam, nossas. Aí vieram as outras, principalmente do Oriente. E, obviamente, a fábrica, por exemplo, dos brinquedos monopolizou praticamente, globalizou completamente com as empresas estrangeiras o mercado brasileiro. Consequências da abertura da economia. Então, vamos lá. A falência das empresas brasileiras. Claro, sem capacidade de concorrência, diante de umas potências. Segundo, o que eu tinha falado para os senhores? Criou a lei das terras. Fernando Henrique Cardoso. Através desta lei, os estrangeiros podem comprar até
10 mil hectares de terra no Brasil. Senhores, olhem para mim. Fernando Henrique Cardoso vendeu o Brasil. O estrangeiro tinha direito de comprar 10 mil hectares de terra para ele. Mais do que isso, para ele usufruir, usar, criar sua empresa e assim por diante. Obviamente, obter os lucros, etc, 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 etc. Fernando Henrique Cardoso vendeu o Brasil. A Amazônia, principalmente. Desemprego mais... Voltando para a tela, olha só. Desemprego mais alto na história deste país. Olhem para mim, por gentileza. Claro, porque as empresas estrangeiras chegavam super, mega, hiper modernizadas, mecanizadas. E além disso, a nossa mão de obra não estava preparada para entrar no mercado dessas empresas estrangeiras, porque não tinha capacidade para, não era útil, porque não sabia, porque não tinha preparo técnico. Daí, o sociólogo, o mais alto índice de desemprego. Voltando para a tela. O que aconteceu com as empresas brasileiras? Sem capacidade de competir, foram vendidas para as potências Estados Unidos, Europa, Japão, China e vários outros, obviamente. Suíça, França. Olhem aqui, por gentileza. O que neoliberalismo introduzido por eles provocou para a elite um super bem-estar. E para o povo, o super mal-estar. Inferno. Começaram a ser instaladas montadoras estrangeiras, lógico, que trouxeram consigo também as próprias fábricas dos automóveis. Resultado, balança comercial super negativa. De novo, olhem aqui para mim, pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, vejam, raciocinem. Claro que se entraram as empresas estrangeiras, então obviamente que aqui só se produzia produto estrangeiro. O que nós tínhamos diante de tudo isso que nós acabamos de ver? O que nós tínhamos para vender? Para vender. Por isso, nós precisamos comprar. Por quê? Porque os produtos produzidos aqui para as empresas estrangeiras eram vendidos para os mercados já garantidos, principalmente Estados Unidos e União Europeia. E o mercado interno? Ora, quem abastece o mercado interno? Médias, pequenas e microempresas. Mas elas faliram. Resultado, tinha que se importar cada vez mais e exportar e exportava-se, então, consequentemente, cada vez menos. Déficit na balança comercial durante 8 anos de governo, mês a mês,
no governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu vou fazer um comentário aqui logo. E é porque era um intelectual, sociólogo. Será que um operário vai mudar essa realidade? Estou falando só sobre a balança comercial. Muito bem. Olha só essa charge. Impressionante. Fernando Henrique Cardoso ainda chama Lula de sem educação. Aí Lula, ironicamente, chama Fernando Henrique Cardoso mal educado. Quer dizer que tinha educação, mas era mal educado. E Lula nem tinha educação, segundo ele. E aí chegou a vez, obviamente, das novas eleições, quando finalmente Luiz Inácio Lula da Silva ganha as eleições. Começa a era Lula, de 2003 a 2010. Acompanhando a tela, vamos conhecer um pouco migrante nordestino. Que virou metalúrgico em São Paulo. Os senhores estão acompanhando a companhia de Lula. Mas se tornou líder sindical do maior sindicato da América Latina, ABC Paulista, dos metalúrgicos. E finalmente se tornou um líder político derrotado em 3 eleições presidenciais. Na 4ª ele ganhou. É essa que nós vamos falar. Mas tinha sido eleito deputado federal para a Constituinte convocada por Sarney em 1988. Olha aqui, por gentileza. Aliás, só lembrando, o deputado mais votado na história do Brasil, com quase 700 mil votos. Aí, o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, operário analfabeto. Vamos lá. Período do governo, repito, 2003, 2010. Preso na época da ditadura, como comunista, líder operário torturado, deputado constituinte, presidente. A política interna de Lula era considerada como uma política econômica ortodoxa, mas por que, olhem aqui por gentileza, por que era considerada de política econômica ortodoxa? Por causa de todos os problemas que ele, na verdade, tinha que resolver. Ele só não tinha um problema, na verdade. A inflação estava controlada por causa do Plano Real. E o resto dos problemas? Então vamos lá. Olha só a herança que ele recebeu de Fernando Henrique Cardoso. Enorme dívida pública, início da desvalorização do real, por causa da dívida, obviamente,
retorno da inflação e estagnação da economia brasileira. Olha aqui, por gentileza, estamos claros. Porque a economia brasileira parou. Por causa das empresas estrangeiras, por causa do neoliberalismo. Vejam só o fanatismo do povo brasileiro, principalmente do povão, das classes sociais inferiores, desenvolvendo a esperança em Lula. As moças, até calcinhas com a estampa de Lula utilizavam. Que fé e esperança tinham nesse homem as classes inferiores. Vamos então aos programas. Primeiro, Fome Zero. Lula dizia, para tudo tem jeito. E um belo dia, olhem cá para mim, por gentileza, depois de uns 6, 8 meses de governo, Lula dizia, agora o brasileiro não só come farinha com feijão, ou farinha com água, ele agora come feijão, farinha, arroz e um pedaço de carne. E basta só salientar que realmente nos dois mandatos de Lula, o governo conseguiu tirar da linha da pobreza mais de 30 milhões de brasileiros, elevando seus status. Analfabeto. E aqui eu quero também lembrar mais. Expandiu e interiorizou as universidades federais e os institutos federais. Analfabeto. E o outro, ela é intelectual. Além, voltando por gentileza ainda, já que o Estado não tinha competência, os estados e municípios não tinham competência no ensino fundamental e médio de preparar seus alunos para serem capazes de enfrentar concursos, vestibulares, Enem, porque não tinham preparo suficiente por causa da falta de responsabilidade dos estados e dos municípios, criou o chamado sistema de cotas, por exemplo. Pelo menos o governo federal deu chance. Ele aproveita ou não. Mas deu chance. Porque a competência dos estados e dos municípios estava muito aquém. Novamente, mais uma imagem, voltando para a tela, da Fome Zero. Olha só as piadas que começaram a fazer sobre a Fome Zero. Lula diz, a sua fome vai acabar. Olha os pirraias com fome. Mãe, a gente vai comer ele? Todo mundo com fome. Lula diz, não, vai acabar. Aí uma das crianças, acho que sim. A gente vai comer ele. Já comeram um dedo dele. Olha lá. As charges engraçadas e ao mesmo tempo sem graça. Olha só as propagandas da Fome Zero.
Vejam só, um bichinho pobre, cidadão brasileiro, que nunca tinha acesso a... Olha a frase. O Brasil que a gente come, ajudando o Brasil que não come ninguém. Impressionante. Mas é verdade. A Bolsa Família, na verdade, foi criada por Fernando Henrique Cardoso. Mas ela só atingiu aproximadamente 2 milhões de famílias. Lula expandiu para 11 milhões de famílias. Desde garantida a Bolsa Família, desde que o filho, obviamente, frequentasse a escola e tivesse a sua vacinação em dia. Também a Bolsa Escola, o que quer dizer isso? Todo o material necessário para estudar, da farda aos livros, cadernos e assim por diante. E essa observação, realmente, combate à pobreza era o símbolo do governo Lula. Então, obviamente, a elite não gostava demais. Por quê? Olha para mim, por gentileza. Por quê? Para poder passar para os pobres, tinha que se tirar de algum lugar. Só que a nossa elite, ela é tão comprometida com ela própria, que ela não permite a ascensão dos seus irmãos da mesma sociedade na qual vivemos e, pelo contrário, ainda mais, ignora-a cada vez mais. E jamais quer a sua ascensão. Para não faltar para eles. Nesse caso, na verdade, podemos brincar, mas, voltando para a tela, mas é verdade. Lula criou uma política de pão e circo para os brasileiros. Por quê? Vejamos então. Criou a Bolsa Família. Quer dizer, tinha comida, barriguinha cheia. E, do outro lado, criou a Lei Vale Cultura. Quer dizer, o direito de poder participar nas diversões e artes. Cinema, teatro e assim por diante. Então, barriga cheia e diversão. Pão e circo do Império Romano. Alguns, inclusive, de novo aqui por gentileza, alguns, inclusive, não sei se chamaria-os de críticos, porque eu acho que isso não é uma posição crítica. Talvez uma análise apenas. Consideram esses planos sociais como voto de cabresto. Ou seja, compra de voto. Pode ser. Mas já que o governo não cria condição para que a família possa ter estudo, trabalho, ganhar dinheiro, construir sua própria casa e se autossustentar, porque a elite não permite, porque não cria leis favoráveis a isso. Então, pelo menos, pão e circo. Parece até, voltando para a tela, que o presidente internalizou a música dos Titãs. Os senhores devem conhecer o nome da música, A Comida.
Em maio de 2005, foi organizada uma marcha dos trabalhadores sem terra entre Goiânia e Brasília. Ao final da marcha, representantes do movimento foram recebidos em audiência pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quais foram as reivindicações que levaram para Lula? A necessidade do governo aumentar significativamente o número de famílias assentadas até o fim de seu mandato. E, do outro lado, liberar crédito especial para os trabalhadores assentados. Só um pouquinho para cá, por gentileza. O que adianta dar terra se não se dá nem preparo técnico e nem instrumento de trabalho para o trabalhador trabalhar? Para começar a produzir. Depois ele se sustenta. Mas tem que começar. A política externa de Lula. Aí foi um show. Incentivo às exportações. Olha só o que eu tinha falado agora há pouco. Superávit na balança comercial. Gente, olha para mim. O que foi que Lula fez logo no primeiro governo, quando assumiu o poder? Comprou um aviãozinho novo. E a lata velha jogou fora. Para quê? Para se amostrar? Não. Começou porque até então o incentivo dos governos era a grandes empresários que produziam e só exportavam para, dentro dos limites, obviamente, para os Estados Unidos ou a União Europeia. O que Lula fez? Pegou os produtos das micro, médias e pequenas empresas, juntou, botou na mala, pegou o aviãozinho e foi viajar. Para onde? África e Ásia. E América Latina. E mostrou e ofereceu, olha, eu fabrico isso, e quem é que faz isso? O meu micro, pequeno e médio empresa. A gente compra dos Estados Unidos, portanto, tu vende por quanto? 50% mais baixo. Eu quero. Resultado, grande investimento do governo nas médias, pequenas e microempresas que aumentam produção por causa da demanda do exterior dos seus produtos, consequentemente absorvem a mão de obra enorme desempregada e, consequentemente, trazem divisas. E, desculpe, vou repetir. E, consequentemente, a balança comercial muda completamente. Nós passamos a exportar cada vez mais e importar cada vez menos. Nos 4 primeiros anos de governo, o que foi que Lula fez? Juntou esse dinheirinho e, no final do governo, mandou para pagar todas as dívidas com o FMI. A partir do segundo mandato, o FMI não mandava mais na economia brasileira. Quem mandava era o próprio Estado brasileiro. Por isso, partiu-se para tanta questão de investimentos, porque todo o lucro da balança comercial poderia ser investido. E aí, principalmente, através do PAC 1 e 2. Vamos lá. Redução progressiva de juros, óbvio.
diante disso que eu acabei de dizer, recursos para o setor produtivo e para os programas sociais, claro, da balança comercial, diminuição de desemprego, acabei de comentar, aumento da inclusão social, é óbvio, consequência. E como eu disse, liquidou a dívida externa do Brasil com o FMI. Quando reeleito, disse que a vitória era do Brasil. E aí, quando então dos lucros da balança comercial, cria os programas chamados de PAC. Primeiro um e depois dois. Ao assumir a posse, disse, continuaremos a governar o Brasil para todos, mas continuaremos a dar mais atenção aos mais necessitados. Os pobres terão preferência no nosso governo. Todo mundo aqui está calejado. Não tenho dúvida de que vai aumentar a riqueza, vai aumentar o combate à corrupção, o fortalecimento das instituições e que o Brasil vai atingir um padrão de desenvolvimento que vai nos colocar entre os países mais desenvolvidos do mundo. Ao assumir o poder novamente. Só que, para Lula, olha aqui por gentileza, para Lula poder aprovar todos os seus projetos, ele tinha que ter aprovação do Congresso. Para ter aprovação do Congresso, ele tinha que ter a maioria ao favor dos seus projetos. E não tinha. E para conseguir ter, comprava os congressistas. Se isso não tivesse ocorrido, os planos sociais não sairiam do papel, o PAC 1 não sairia do papel, o PAC 2... Espera aí. Parece que é o mal necessário. Não funciona do outro jeito. Infelizmente. Faz parte da cultura da organização político-partidária brasileira. É nojento. Daí virou o famoso escândalo do mensalão. Olha aí, a história dos 403 dias do escândalo do mensalão, o maior esquema de corrupção de todos os tempos no Brasil, sim, mas não poderia ser do outro jeito, não. Não funciona do outro jeito, não se governa do outro jeito. Os acontecimentos que abalaram o país e paralisaram o governo do PT sob o comando de Lula e dos homens do presidente. Certo? O que eu tinha dito para os senhores e senhoras? Mensalão é uma variante da palavra mensalidade, usada para se referir a uma suposta mesada paga a deputados para votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo. Senão, nada o que foi feito teria feito. Fora minha casa, minha vida, óbvio. Então a corrupção faz parte da cultura do parlamento brasileiro. E aí os principais responsáveis pelo mensalão. Além disso, ainda ampliou seus projetos da Bolsa Família, Luz para Todos. Olha, são analfabetos. Criou o programa Universidade para Todos. Olha para mim. O famoso ProUni,
que favoreceu a tantas milhares de pessoas que jamais teriam condições de acesso à universidade. E aí, o PAC servia para desenvolvimento e crescimento e a infraestrutura dos portos, estradas, urbanização, crescimento da economia por causa das riquezas de pré-sal que foram encontradas no Rio e Santa Catarina, no litoral. E aí, de novo, ou vai ou racha, diz Lula com o PAC. Se esse crescimento não sair, eu vou ter um piripaque. Interessante. Até Dilma entrou no meio do caminho. Parafraseando Jesus Cristo, na casa do meu PAC há 1 milhão de moradas. É justamente o programa Minha Vida, Minha Casa, Minha Vida. E aí, observem bem através desse mapa. PAC 1 e PAC 2. Quantos aeroportos transformados no Brasil? Aí eu te pergunto, qual foi o presidente que fez tudo isso que nós já acabamos, olha para mim, de ver o que Lula tinha feito? Pagou as dívidas com o FMI, liderança brasileira dos países emergentes, maior projeção do Brasil do mundo, destaque no G20, integração da Venezuela no Mercosul. Senhores, um analfabeto. Bem que hoje, tirando onda, nessa charge faltaria o último desenho. Curitiba. Xadrez. Bem, senhores, por hoje é só. Agradeço muito toda a sua atenção, sempre desejando muito sucesso. Tchau, até a próxima.